Salve galera, beleza? Eu sou o professor Lobão e você está no Jéssica Centro de Estudos e vamos para uma aula muito especial, uma aula de geopolítica para você que vai fazer a redação do Enem. Eu sou o professor Lobão, professor de Geopolítica e Autoridades, e o tema da aula de hoje é o perigo da desinformação para a manutenção do bem-estar coletivo. Uma aula muito especial para que você possa ter um repertório bacana e possa atingir a redação 900 mais, quem sabe redação nota 1000, é ou não é? Então vamos que vamos, vamos falar sobre a desinformação. Primeiro, pessoal, na era digital somos bombardeados todos os dias com inúmeras informações. Antigamente, pessoal, a informação era concentrada, né? As grandes empresas de mídia, elas detinham aí o privilégio da fala. Porém, a internet ela democratizou esse processo, fez com que a informação ela fosse pulverizada. E isso é uma coisa importante porque democratiza, porém isso gera alguns cuidados porque as pessoas confundem bastante a audiência com a autoridade. E esse tanto de informação que vem de um lado para o outro, às vezes, pode se tornar prejudicial. É, porque no meio de tanta informação vem também muita desinformação, muitas mentiras falsas, fake news, inclusive até pós-verdade. E é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. É sobre esse tema que nós vamos abordar, porque isso gera um grande perigo para as democracias, um grande perigo para as sociedades. Olha só, as redes sociais elas democratizaram o compartilhamento de links e notícias, fazendo algo simples se transformar em grandioso em poucos segundos. Sobretudo pela quantidade de usuários ativos todos os dias nessas plataformas. Então, uma coisa acontece e rapidamente ela é divulgada. E a gente fica aquele negócio de ter muita informação e não saber filtrar. E, de repente, se você, através de uma rede social, cair numa bolha, você vai ficar sendo bombardeado por mais do mesmo, achando que aquilo lá é a única expressão da verdade. E as redes sociais, elas fazem isso de propósito, porque elas querem que as pessoas fiquem quanto mais tempo melhor nas suas redes. Né? E aí, para isso, elas ganharam muito dinheiro dos anunciantes. Então, não há um compromisso dessas redes com a informação. E como o seu feed aparece de maneira personalizada de acordo com seus interesses, né, isso aí pode gerar manipulação da informação. Então, é um tema muito importante para vocês, tá? Mensagens de texto constantes, memes, posts nas redes sociais, informações e publicidade. Tudo isso, pessoal, cabe na palma da mão e segue um fluxo rápido, basta um clique para compartilhar. Inclusive, até quando você recebe interações da rede, você gera, né, uma química no seu cérebro que é um sentimento de prazer. Inclusive, até as redes sociais, elas viciam, porque a pessoa fica sempre tentando ganhar cliques e cliques e cliques. E para ganhar esses cliques, as pessoas fazem coisas até absurdas, inclusive até disseminam ódio, né? Isso é uma coisa muito perigosa, tá? Embora seja útil em muitos aspectos da era da informação, em que uma quantidade impressionante de conteúdo é produzido a cada segundo, existem perigos ligados a essa facilidade, pois é difícil saber em quem confiar. É muito complicado. Então, muitas das vezes, as pessoas elas começam a receber informação de vários lados, de vários nichos, de várias bolhas, e, de repente, tem pessoas que começam a ganhar visibilidade. Não porque tem conhecimento abundante, porque às vezes gera um engajamento através do ódio. Essas pessoas vão crescendo, crescendo, crescendo e vão ganhando força. E, às vezes, por exemplo, tem um reality show, um programa, e uma pessoa fica famosa rapidamente e ganha um grande visibilidade. O problema não é essa pessoa ganhar visibilidade, o problema é essa visibilidade ser transformada, né, na cabeça das pessoas em autoridade. Então, uma coisa muito importante que você pode colocar no seu texto para poder abordar de maneira mais consciente é que a gente não pode confundir audiência com autoridade. Não é porque uma pessoa tem muitos seguidores, que essa pessoa tem muita força na internet, que essa pessoa sabe o que está falando. Às vezes é só uma pessoa comum famosa. Essa pessoa comum ela pode estar falando coisas erradas. E as pessoas têm que parar de seguir fielmente nesses discursos. Então, infelizmente, a, a quantidade de likes, a quantidade de seguidores, né, acaba dando autoridade para pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto.
E às vezes o que essas pessoas compartilham na rede se tornam autoridade para muita gente. E aí vem a chamada desinformação. Então tem muita gente que está presa nesse espiral de desinformação, naquela caverna de Platão, né, vendo mais do mesmo e uma informação deturbada, tá. Então existe muito perigo, né, do mesmo jeito que é bom essa facilidade, essa democratização, é perigoso, porque isso dá voz para pessoas que não têm autoridade, né. Tem até uma frase muito forte de um escritor chamado Humberto Eco, mas que fala um pouco sobre isso, fala que a internet deu voz aos idiotas. Antigamente, né, essa pessoa falava uma besteira num bar e logo era repreendida. Agora a internet ela começa a ganhar seguidores, começa a crescer cada vez mais, e aí essa disseminação de informação fica cada vez maior. Disseminação de desinformação, melhor dizendo. Então aqui, ó, o Brasil é o terceiro país com mais consumo em redes sociais em todo o mundo. Tá? Perde só para os Estados Unidos, está à frente, desculpa, dos Estados Unidos, do México e da Argentina. Quase metade dos 149 milhões de brasileiros que usam a internet não checam se as informações recebidas em redes sociais são verdadeiras ou são falsas. Né? As pessoas, então, elas compartilham sem checar, sem verificar a veracidade dessa informação. Aqui eu coloquei para vocês, olha só, né, um infográfico falando um pouquinho sobre isso. Né? Você tem aqui o falso e a intenção do dano, né? A informação incorreta, conexão falsa, conteúdo ilusório. Intenção de dano, a má informação, algum vazamento, algum assédio, algum discurso de ódio. Aí que vai vir a junção dos dois, o falso com a intenção do dano, virando a desinformação. Contexto falso, conteúdo impostor, conteúdo manipulado, conteúdo fabricado. Então, quando você junta o falso com a intenção do dano, você então tem a chamada desinformação. E tem muita gente que ganha muito dinheiro com a desinformação. Tem muita gente que ganha muito dinheiro disseminando fakes, mentindo na internet. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai cair rapidamente nisso, porque infelizmente as pessoas preferem acreditar naquilo que lhe é caro, que lhe é importante, né? Aí que vem um conceito muito importante que você pode colocar na sua redação, que é o da chamada pós-verdade, né? A pessoa prefere acreditar naquilo que ela gosta do que nos fatos. Os fatos ficam sendo em segundo plano. Quando a pessoa ignora os fatos, a pessoa então ela vai estar atendendo às fake news e à pós-verdade. Embora isso seja útil em diversos cenários, principalmente para pessoas que não têm muito tempo para se informar por meio de veículos formais de comunicação, não consegue assinar um jornal, uma revista, assim por diante, existem alguns perigos ligados a essa facilidade, pois a internet é difícil saber em quem confiar. Então, pessoal, parem de tudo quanto é informação que vem na internet já declarar como se fosse verdadeiro. Não desconfie, analise, cheque, verifique. Por mais que aquela informação seja uma informação importante para você, você gosta, gostaria que isso seja verdade, será que realmente é? Né? A verdade tem que estar em primeiro lugar. E, infelizmente, as pessoas elas seguem a chamada pós-verdade, que é aquilo que aquece o seu coração e que não respeita os fatos. Tá? A Organização Pan-Americana de Saúde desenvolveu um manual sobre a infodemia. Preste atenção, pessoal, infodemia, tratando da luta contra a desinformação em tempos de Covid. Muita gente ensinando mentiras em meio a uma pandemia que matou milhões e milhões de pessoas. Essa questão pode abrir espaço para a criação de notícias sem checagem de fontes, que muitas vezes são até falsas, propagando a uma velocidade descomunal. E, infelizmente, a pandemia foi um momento onde a desinformação circulou rapidamente e que, por conta disso, milhões de pessoas morreram. Aí a pergunta que não quer calar: como se prevenir da desinformação? O que fazer nesse processo? O que eu vou escrever na redação do Enem sobre propostas de tentar prevenir e de corrigir esse processo? Primeiro, pessoal,
A desinformação é um perigo na sociedade, pois inúmeras pessoas podem ler uma notícia sem checar de fontes e considerar aquilo como sendo uma verdade. Quando essas informações forem devidamente checadas, um sentimento de desconfiança poderá tomar conta do ambiente, como uma rede social gerando angústia e causando desconforto nos envolvidos. Então, muitas das vezes, o pessoal tem aquela frase que fala o seguinte: que é mais fácil enganar uma pessoa do que provar para essa pessoa que ela está sendo enganada. Infelizmente, uma notícia sem checar de fontes e considerar aquilo como verdade. E o que mais tem é gente que se informa por redes sociais e que está sendo iludido, está sendo enganado. Quanto essas informações forem devidamente checadas, um sentimento de desconfiança poderá tomar conta do ambiente, uma rede social gerando angústia e causando um desconforto nos envolvidos. A desinformação, então, pessoal, ela consiste em uma arma poderosa para levar os leitores a erros e, com isso, provocar discussões infundadas e baseadas em argumentos inventados, falácias lógicas. As pessoas generalizam e entram em bolhas sociais, infelizmente. Tá? Exemplos de desinformação: a teoria da Terra plana, né? Uma teoria que fala que a Terra não é redonda, ela é plana, que tem um dom protegendo ela. Né? E tem gente que leva isso a sério e tem milhões e milhões de seguidores. Pessoas que simplesmente esquecem toda a ciência, todo o estudo da astrologia, astronomia, para poder ficar caindo nessas ondas. Né? Outro exemplo aqui, ó, a Amazônia Ratanabá. Eles falam que é uma cidade secreta na Amazônia. Né? E tem muita gente que acredita nessa balela, infelizmente, né? Mostrando os perigos da desinformação. No passado, quem falava essas teorias, né, era ridicularizada, era jogada para escanteio, mas hoje essas pessoas se reúnem em grupos e tem líderes que vão repetir esse processo, inclusive até muitos desses líderes são chefes de Estado. Né? E muita gente cai nessa desinformação. Então, a dica, pessoal, para poder se prevenir desse processo é fazer uma triagem das informações, checar, procurar. Tem muitos sites de fast-checking que mostram, né, as principais fake news. E se você receber alguma informação duvidosa, ele joga nos principais termos que constam nela em sites de busca e veja se há mais alguém falando sobre o assunto. E se não tiver nesses grandes portais, pessoal, desconfie, porque por mais que você não confie nos grandes portais e ache que eles têm uma tendência, um viés, né, ideológico, sabe que eles são muito mais cobrados, né, a mostrar informação verdadeira do que um site pequeno, por exemplo. Então, eles têm mais compromisso com a verdade. Então, se não aparece nos grandes portais, a chance de ser uma fake news ela é muito grande mesmo. Tá? De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Mundial de Pesquisa, chamado Ipsos, em 2018, 62% dos entrevistados afirmaram que já haviam acreditado em alguma notícia falsa na vida. Inclusive, até pessoal, em 2016, o ano da eleição do Trump, o ano do Brexit, o termo pós-verdade se tornou o termo, a palavra do ano pelo dicionário de Oxford, na Inglaterra, mostrando tanto que a pós-verdade ela estava muito crescente naquele momento. Eu estou falando de 2016, há quase 10 anos atrás. Pós-verdade, pessoal, é quando a pessoa prefere acreditar naquilo que aquece seu coração e ignora os fatos. Os fatos não têm relevância para a pós-verdade. E tem muita gente que vive de teoria e teoria da conspiração por causa da chamada pós-verdade. Tá? Esse dado, pessoal, se pesquisar, é preocupante quando comparado à média mundial, que é 48%. Então, a média do Brasil é bem maior que a média mundial. Aí aquela brincadeira, se está na internet, então é verdade. Olha só, né? Teve até uma mulher que morreu, né? Linchamento, porque falava que ela era sequestradora de crianças. Né? Então, já teve caso aí, ó. Essa moradora do litoral de São Paulo, né? Litoral de Santos, e foi vítima de um linchamento após uma notícia falsa divulgada em uma rede social, que causou uma confusão entre ela e uma suposta bruxa sequestradora de crianças. Essa mulher foi linchada viva, foi morta pela população que achava que era verdade. Né? Uma vida foi ceifada, mas muitas vezes foram mortas aí, né, durante a pandemia de Covid por
conta das chamadas fake news. Então, quais são os principais problemas da desinformação? As notícias falsas também alcançam impactos substanciais em áreas, como, por exemplo, na saúde, né, eu falei da Covid-19, por exemplo, e na política, né, como, por exemplo, aí, quando houve, né, o plebiscito para a separação do Reino Unido da União Europeia, que é o chamado Brexit, tá? Atrapalha, por exemplo, campanhas de informações, está tendo um baixo nível de vacinação, infelizmente, né? Informações incorretas ou enganosas e podem atrapalhar esforços para proteger a saúde pública. Isso aconteceu bastante durante, né, a pandemia de Covid. Na esfera política, a disseminação de notícias falsas durante as eleições ou na publicidade dos dados governamentais pode distorcer a percepção do público e afetar a tomada de decisões de maneira adversa. Então, quando houve, né, aquela questão lá da eleição do Trump e do Brexit, né, houve a manipulação da informação através da internet. Então, a empresa chamada Cambridge Analytics, que foi responsável por manipular e disparar em massa, né, informações enganosas, que mudou a eleição presidencial e um plebiscito no Reino Unido. Tá? Aqui você tem alguns exemplos aí, né, que você pode estar falando sobre isso, né? Uma novela chamada Travessia, né, que mostra aí as questões sobre fake news, né? Tem uma parte da novela aí onde um rapaz disseminou fake news que causou um grande transtorno. Então você tem isso em filmes, né? Tem uma série na Netflix chamada Black Mirror que mostra um pouco sobre isso, mostra como que as informações enganosas elas podem gerar problemas. Né? Então, tem alguns episódios que mostram todo esse processo. Um outro exemplo aí também que você pode estar estudando para poder fazer uma boa redação é uma série também da Netflix chamada Explicando, né? Onde você tem vários episódios aí, né? Uma série de documentários que também falam sobre esse processo. Né? Então, fique de olho, né? Para poder é, ter repertório para a sua redação. Uma pergunta aí, ó, qual a responsabilidade das redes sociais? De acordo com o Código Civil, a ocorrência de ato ilícito porque em omissão ou ação voluntária, por negligência ou por imprudência, viola o direito de alguém, ou seja, aquele que intencionalmente, por negligência ou por imprudência, divulgar notícia falsa sobre determinada pessoa, a ponto de lhe causar dano material ou moral, será obrigado a reparar. Então, o Código Civil fala sobre isso. Né? As leis existentes, elas são abrangentes, só falta o cumprimento delas. Até em tudo quanto tema de redação que você pode estar observando, né? Você não precisa falar que tem que ter novas leis, tem que só cumprir as leis que estão postas, né? Então, tem no Código Civil uma lei que fala, se você pegar e divulgar notícia falsa, né, de maneira intencional ou por negligência, você pode ser processado por danos materiais ou danos morais. Tem que reparar quem você gerou esse processo. Tá? E você vai ter a votação do Marco Civil na internet. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu aproximar mais para vocês. Ó. Princípios. Garantia de liberdade de expressão, proteção da privacidade e dos dados pessoais, a neutralidade na rede e a liberdade dos modelos de negócio. Quais são os direitos, pessoal? Controle sobre os dados pessoais, inviolabilidade e sigilo das comunicações, manutenção da qualidade, contrato de conexão. Outro direito, exclusão definitiva de dados pessoais após o término do contrato, o que não acontece muitas vezes, tá? Informações claras e completas nos contratos. Outra coisa aqui, pessoal, obrigações. Os provedores de conexão têm que guardar sob sigilo os dados de conexão do usuário, o DHCP, a data e hora de início externo da conexão, pelo prazo de 1 ano. Os provedores de aplicativos têm que guardar sob sigilo os dados de navegação dos usuários pelo prazo de 6 meses. Retirar a pele das vítimas imagens ou vídeos contendo cenas de nudez ou sexo e não tem autorização dos envolvidos. Né? E segurança, decreto do executivo poderá determinar que os bancos de dados dos provedores de internet estrangeiros estejam localizados no Brasil. Os provedores, mesmo que sediados no exterior, deverão respeitar a legislação brasileira, incluindo os direitos de privacidade e sigilo de dados.
Então existe aí o marco da internet que legisla sobre isso. A gente tem que conhecer e exigir que ele seja cumprido, né, porque aí, se ele for cumprido, boa parte da desinformação ela é combatida, tá. Outra coisa, perigos da segurança digital. A desinformação nada mais é do que um golpe de engenharia social disfarçado como uma notícia de utilidade pública, geralmente como uma forma de disseminar malwares ou roubar logins de internautas avisados. Esse tipo de crime cibernético acabam sendo repassados geralmente em forma de correntes nas redes sociais. E muitas das vezes as pessoas usam essas fake news para poder roubar os seus dados. Tá? Outra coisa é perigos da integridade física. A falta de checar sobre algumas matérias tendenciosas podem colocar em risco a integridade física de uma pessoa. Não teve aquele exemplo da mulher lá em Santos que foi morta pela população por conta de fake news? Então tem que prestar muita atenção nesse processo, tá? Perigos à saúde, pessoal. Esses tipos de conteúdos influenciam populações contra informações científicas e recomendações médicas que garantem o cuidado com a saúde. Olha só, na época da Covid-19, né, o tanto de gente que foi enganada, que não se vacinou, que não se preveniu por conta dessas mentiras, tá? Perigo às finanças. Na área econômica, conteúdos relacionados a investimentos, como criptomoedas, podem conter anúncios, conteúdos com falsas previsões, tá? E perigos à cidadania. Isso pode afetar as democracias, né? Isso pode disseminar e modificar eleições. Então, prestar muita atenção nos perigos que a desinformação pode acarretar, né? E quais são os novos caminhos de combate à desinformação? O que você pode argumentar sobre isso na sua redação? Projetos de lei que visam a legislação de mídias digitais, isso é muito importante. Tá? Um desses projetos é o projeto de lei número 2630 de 2020, por exemplo, que cria medidas de combate à disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais. Muitas das vezes, alguns políticos bolsonaristas falam que esse combate à desinformação é uma espécie de censura, que a internet tem que ser livre, livre para mentir, né, o que nos gera um grande estranhamento e um grande problema. Tá? Então, você tem um projeto de lei das fake news, que está no Congresso, mas que não passa, porque você vai ter a disputa de grupos diferentes, né, no poder. O que é essa PL da fake news? A PL 2630 foi criada pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, com o intuito de regulamentar o uso das plataformas digitais para evitar e combater conteúdos como divulgação de fake news, apologia ao neonazismo e discursos de ódio. Lembrando que você não pode tolerar o intolerante, né? Então você tem que pegar então paradoxo da intolerância. E se você tolerar o intolerante, você está dando margem para esse tipo de desinformação. Né? E aí você pode estar argumentando o que você pode colocar na sua redação para poder abarcar um pouquinho sobre isso. Que as leis elas têm que ser cumpridas, que as pessoas têm que fazer checagem, e que, infelizmente, as pessoas confundem a audiência com a autoridade. O que você pode citar? Citação sobre isso, como uma coisa mais recente, né? Você pode citar reportagens, matérias, casos que aconteceram na vida real, como por exemplo dessa mulher de Santos que foi linchada por conta de uma fake news. Né? Você pode falar sobre a mudança de eleições, então tem um caso aí da eleição do Trump em 2016 e da opção do Brexit, que foi manipulada através de uma coisa chamada Cambridge Analytica. Inclusive até, né, o CEO do Facebook, né, do grupo Meta, que é o Mark Zuckerberg, teve que prestar esclarecimentos para o Congresso norte-americano por conta da manipulação que levou a eleição do Trump e também para o Congresso da União Europeia por conta do Brexit, né, o que mostra o perigo dessas redes sociais. O que você pode ver ó, de repertório, né? Citações, novela Travessia, né? Aquela série que eu falei para vocês, Black Mirror, tudo isso pode ser abordado, tá? Então, esse é um tema muito importante mesmo, espero que vocês tenham acompanhado, tenham aprendido, né? Leiam mais sobre isso, pesquisem esses filmes que falam sobre isso, inclusive até tem um documentário, né? É, Privacidade Hackeada no Netflix, que também fala um pouquinho sobre isso. Tá? Então, são tudo são exemplos, né, de
bibliografias, filmes, né, que podem estar sendo usados na sua redação. Combater a desinformação é garantir mais saúde, é garantir mais democracia e é um dever de todo cidadão. Beleza? Um grande abraço, professor Lobão, para vocês. Tchau, tchau. Fui.